Quero saudar a todos meus ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Estamos diante da presença do Senhor aqui nesta manhã de quinta-feira, qual estou aqui com o pastor e missionário Emanuel. Louvado seja Deus, um homem com muita experiência com Deus, viajado na obra, sofrido, apontado, mas não desamparado por Deus. Eu gostaria de deixar uma palavra aqui para os amados ouvintes que vão ouvir este vídeo via internet. Aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 22, está escrito assim: Havendo dito isto, assoprou sobre ele e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Gostaria de fazer uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oramos. Grandioso e poderoso eterno Deus, mediante a sua presença nessa tarde, meu Pai, aleluia, Senhor, a expressar pela todas as vidas que estão no cárcere preso, que estão no cativeiro, meu Pai amado, nesta tarde de oração vai de encontro a eles, meu Pai, curando, batizando e renovando com o Espírito Santo, através desta palavra, meu Pai, deste vídeo via internet, a qual vão ouvir e ficar impactado através da mensagem, da unção dos milagres e das curas divinas, meu Pai amado. Senhor, repreende o laço, quebra as macumbarias, salva as almas, liberta com o sangue do Cordeiro. Nesta tarde de oração, ó Deus amado, Senhor da glória, aleluia. Já podemos sentir a sua presença, ó Pai. Labanda que o prechobre que repetere que mendere que fryer. Hai chomre memne chobre eman chobre quebra fryer. Rique broduri que mendava série comanda raio. Oh Senhor, toma nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa este lar, meu Deus, com teu sangue e com a tua unção, em nome de Jesus Cristo. Vejamos aqui, amado ouvinte, uma palavra gloriosa, a qual Jesus Cristo usava os dons do céu. A Bíblia diz que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Diz a Bíblia Sagrada, enquanto Jesus estava no sepulcro, ele estava sendo purificado pelo seu Pai. Seu Pai estava lavando as suas marcas, lavando o seu sangue do furo da lança, a qual saiu água do seu corpo, que simboliza o Espírito Santo que lava o pecador, e o seu sangue que reme o homem de todo o pecado. A Bíblia diz que quando Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, a Bíblia diz, a Bíblia é misteriosa, muitos não entendem a palavra, porque nem a terra entendeu aquele corpo. Porque quando você come uma comida pesada, e o seu intestino não aceita, o seu negócio é jogar para fora. Assim foi a terra, porque a terra nunca tinha comido uma carne diferente, porque a Bíblia diz que nós somos pó, e do pó volta para o pó novamente. Gênesis 3,19, Gênesis 2,7 fala isso, está escrito isso. E quando aquela terra prova daquela carne, ela joga para fora, porque Jesus não era dessa terra e nunca foi dessa terra. O lugar que Jesus está é um lugar celestial, um lugar espiritual, onde só tem línguas estranhas, unção, louvor, raio, relâmpago, poder. A Bíblia diz que os anjos louvam ele 24 horas, tem 24 anciãos o adorando, dizendo digno de tirar, de abrir os 7 selos, é ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 querubins ao lado do trono, com seus olhos, 7 Espíritos de Deus, a lâmpadas acesas, um candelabro. E quando Jesus chega no meio do discípulo,
no meio dos 11. Ele estava ressuscitado com um corpo de glória, não tinha subido para o céu ainda, estava no meio deles para se cumprir a palavra. E ele disse: recebei o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele assoprou sobre os discípulos com um sopro. E a Bíblia diz que eles foram batizados com o Espírito Santo. Muito não entende o sopro do Espírito Santo. O sopro do Espírito Santo, ele cura. O sopro do Espírito Santo, ele liberta. O sopro do Espírito Santo, ele purifica. O sopro do Espírito Santo, ele labra. O sopro do Espírito Santo faz milagre no meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito é ele, sentado sobre o trono. A Bíblia diz que no ano do rei Ezequias morreu, a Bíblia diz que Isaías viu ele sentado sobre o trono, com o seu séquito na mão, e os anjos louvavam e diziam: santo, santo é o rei da glória, e toda a terra está cheia da sua glória. O Espírito Santo está sobre nós. A igreja está impactada pelo Espírito Santo. A igreja vai ser arrebatada pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz: não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Beba dessa unção, encha dessa unção. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus está levantando pregadores de libertação, porque muitas pessoas precisam receber libertação, cura e milagre, que são os dons de poder. Fé, cura e milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Muitos não entendem o sopro, que as pessoas caem no chão impactadas. Deus batiza, Deus cura, Deus renova. Eu tenho experiência com isso. As pessoas vomitam câncer, vomitam hérnia, vomitam macumbaria pelo sopro do Espírito. É dom de Jesus. E muitos não entendem. Aleluia. Porque não tem os dons de Deus. Os dons de Deus é ferramenta. Você não consegue construir uma casa sem ferramenta. Aleluia. Muitos dizem: o dom não salva. Isso é verdade. Mas Deus precisa de ferramenta na obra. Usando os dons, usando os profetas, para salvar as almas, libertar as almas das correntes. Bendito. Você vai assistir meus vídeos aí no YouTube, vai ver o dia da libertação, a trombeta do renovo de Deus, o trem do Rei da Glória. Jesus virá montado num cavalo branco, escartologia. Muito boas são as mensagens usadas pelo Espírito Santo. Eu não preciso imitar pregador nenhum, porque eu tenho de Deus. Deus me deu os dons. Lavanda chebre, arabacamandala mandarabe fouque, edahaio, ebechebre que mendahai. O Espírito Santo é uma coisa que impacta a igreja. Precisamos do Espírito Santo. Jesus subiu ao céu e disse: Pai, envia o Espírito Santo para que consola eles, como diz a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 8, versículo 25, que ele geme com gemido inexprimível, ajudando a sua igreja, ajudando a sua noiva. O Espírito Santo é ferramenta dos profetas, é ferramenta dos crentes, é ferramenta dos pregadores, é ferramenta dos obreiros, das obreiras, dos membros, das crianças. Bendito seja o nome do Cordeiro. Não critique os homens de Deus, não fale mal dos homens de Deus, não toquei nos meus ungidos e nem faças mal nos meus profetas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas seja cheio do Espírito Santo. Beba dessa unção. Receba dessa unção. Deixe o azeite cair sobre a sua cabeça, para você ser impactado com azeite, porque azeite simboliza os dons do Espírito Santo. Línguas estranhas, dom de variedade de língua, dom de interpretar línguas estranhas, dom de discernimento, dom da fé, dom de cura, dom de milagre, visões. São os dons do Espírito Santo, ferramenta do Espírito Santo. Os profetas usam muito isso.
Apesar que naquele tempo os profetas não eram batizados com o Espírito, eles recebiam a visita do Espírito Santo, mas Deus usava eles para fazer milagre, enfrentar os Baal da vida. Temos que ter de Deus. Veja só, quando o profeta Elias, ele com o sopro do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, ele desafiou os 450 profetas de Baal. Elias fez um altar, ele não colocou lenha no altar, porque lenha dá cinza, e Deus não gosta de cinza no altar. Deus gosta de fogo no altar, água no altar e pedra no altar, porque a pedra simboliza derrubando o gigante, a água simboliza o Espírito Santo, e o fogo simboliza Deus. Quem brinca com fogo se queima. E Elias fez o seu altar, desceu no rio Jordão, pegou 12 pedras que simbolizam os 12 apóstolos, os 12 nomes do sacerdote no peito do sacerdote, os 12 discípulos, as 12 tribos de Israel. E os Baal colocou lá, colocou lenha, colocou fogo, mas Elias não colocou lenha, porque não precisava de cinza no altar. No altar de Deus não pode ter cinza. A cinza simboliza pecado. E a Bíblia diz que Elias invocou, nada aconteceu com Baal, mas Elias mostrou Deus no altar. Ele pegou pedra, pegou água e misturou a pedra com água. Veio o vento de Deus com fogo, e sobre o altar o fogo caiu. Elias fez 3 coisas perante o altar. Ele sacrificou, mostrando o sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo Todo-Poderoso, o seu Pai que chama Deus, e o Espírito Santo que é sensível como uma casca de ovo. E a Bíblia diz que ele fez 3 coisas, sacrificou, simbolizando o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus. Ele adorou, os verdadeiros adoram o Senhor Espírito em verdade. Ele louvou, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Quando Davi foi buscar a arca na casa de Abinadab, a 12 quilômetros de Jerusalém, ele trouxe a arca porque Jerusalém estava sem a presença do Espírito Santo. Não tinha lá o assopro do Espírito Santo. Diz quando entra com a arca, pulando na frente dos bois, o Espírito Santo visitou ele. E ele foi impactado pelo Espírito Santo. Bendito seja Deus. Use profetas, use pregadores, os dons de libertação, use o sopro do Espírito Santo. Tenha ousadia, tenha intimidade com Deus. Eu tenho um tema: o assopro de Jesus, para libertar gadarenos, para libertar as pombagiras, os Baal, os demônios da terra. Use a ferramenta do Espírito Santo. Bendito seja, amém? Que Deus abençoe vocês com esta palavra. Bendito seja Deus, ao qual o profeta Elias, o leão dos profetas, profeta de fogo, levado na carruagem, foi uma coisa linda. Use a ferramenta do Espírito Santo. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a unção!